Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade à questão da educação física. Na aula passada eu falei para vocês da origem e a evolução da educação física. Nós vimos que a educação física, ela surgiu de forma inconsciente por uma questão de sobrevivência, né? O homem passou a fazer gestos motores, como correr, saltar, arremessar, que são gestos motores até de uma modalidade esportiva hoje, que é o atletismo, e depois tornou aquilo esporte. Aí vieram vários marcos temporais que vieram contribuindo com a evolução da educação física. Hoje, nessa aulinha, eu vou fazer uma diferenciação entre dois termos que são muito utilizados por vocês e que muitas das vezes são utilizados de forma errônea, que é atividade física, que é diferente de exercício físico. Mas também eu vou falar da educação física. Nós iremos saber quatro conceitos hoje nessa aula. O que é educação física? Nós iremos diferenciar a atividade física de exercício físico e vamos entender também o que é aptidão física, certo? Então vamos lá. Eu organizei essa aula da seguinte forma. Eu vou falar da educação física, as unidades temáticas, a atividade física, exercício físico, capacidades físicas, aptidão física, e eu trouxe uma questão aqui para nós resolvermos juntinhos. Então, o que seria educação física? A educação física é a área de conhecimento ligada ao estudo das atividades físicas, visando o aperfeiçoamento e desenvolvimento correto dos movimentos corporais e motores. Trabalha também no sentido terapêutico, na manutenção e reabilitação da saúde, até mesmo para prevenir e evitar certos tipos de doenças. Por que eu estou trazendo o conceito de educação física para vocês? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas já chegaram a vocês, ou talvez até vocês mesmos, e quando foram praticar algum tipo de atividade física ou de exercício físico, usou essa expressão aqui. Ah, eu vou fazer uma educação física. E a educação física não tem a ver com esses gestos motores que o indivíduo vai utilizar ali naquele determinado momento, daquela prática de atividade física. A educação física tem a ver com o quê? Com a área de conhecimento. Então, a educação física é uma área do conhecimento que visa aperfeiçoar e desenvolver algumas capacidades motoras no indivíduo, melhorar a saúde do indivíduo, trazer uma consciência corporal para esse indivíduo, conscientizar da importância da prática de exercícios físicos para a manutenção da saúde desse indivíduo. Então, isso é educação física. Então, quando você for sair para praticar qualquer tipo de atividade física ou de exercício físico, daqui a pouco vocês irão entender esses conceitos, nunca mais use essa expressão, eu vou fazer uma educação física. Porque a educação física sempre vai estar relacionada a quê? À área de conhecimento. Certo? Tranquilo? Vamos passar. Então, a educação física, em busca dessa saúde do indivíduo, dessa consciência corporal, dessa consciência de que a prática de atividades físicas ela faz bem à saúde do indivíduo, de quem ali pratica alguma atividade física ou exercício físico, sempre eu vou estar falando essas duas expressões, ela é repleta desse leque aqui de oportunidades, digamos assim. Essas são as unidades temáticas da educação física. Nós temos os esportes, nós temos os jogos, nós temos a ginástica, nós temos a dança, as práticas corporais de aventura, nós temos as lutas,
Tudo isso aqui está dentro de quê? Dentro da educação física. São as unidades temáticas da educação física. Educação física, nós já vimos que é o quê? É uma área do conhecimento. E eu costumo até brincar com meus colegas de profissão, professores de outros componentes curriculares, eu digo o seguinte, que a educação física é o único componente curricular que é capaz de trabalhar vários aspectos dos seres humanos, do indivíduo. Por exemplo, a educação física trabalha os aspectos sociais do indivíduo. O indivíduo ele socializa quando ele está praticando algum tipo de exercício físico. A educação física ela trabalha os aspectos psicológicos do indivíduo. A educação física ela trabalha os aspectos cognitivos do indivíduo. A educação física ela trabalha os aspectos físicos do indivíduo. Diferentemente, por exemplo, de uma disciplina como matemática. A matemática, ela trabalha ali as questões cognitivas do indivíduo. Ela não trabalha os aspectos físicos, psicológicos, sociais do indivíduo. Então, eu costumo dizer que a educação física, ela contempla todos esses aspectos aqui. E quando eu falo de todos esses aspectos, eu falo que a educação física, ela tem a questão de formar o homem de forma integral. Integral. Somente nós, professores de educação física, trabalhamos o indivíduo de forma integral, levando em consideração todos esses aspectos aqui, ó, os aspectos sociais, psicológicos, cognitivos e os aspectos físicos. Vamos continuando. Então, o que seria atividade física? Atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia, que requer um gasto maior do que os níveis de repouso. Vou explicar isso aqui para vocês. Movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos. Quando eu falo isso aqui, eu falo que, por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos o Homer Simpson ali, está dormindo. Mesmo que ele esteja no estado de repouso, que ele está dormindo, ele está tendo o quê? Está em repouso, ele está tendo um gasto energético. Que gasto energético é esse? É resultante de onde, professor? Como é que isso acontece? É o que nós chamamos de organismo basal. Ou seja, mesmo que o indivíduo ele esteja dormindo, ele está tendo consumo de energia. O gasto da qual acontece, na qual eu estou falando aqui, depende muito da individualidade. Se a pessoa é uma pessoa ativa, que tem na sua rotina práticas de exercícios físicos, consequentemente ela vai fazer com que esse organismo dela seja mais acelerado. Professor, o que é esse organismo basal? O organismo basal é você estar dormindo, mas o seu coração não está batendo, você não está respirando, o fígado não está trabalhando, não está acontecendo todo o seu organismo ali, ele não está funcionando, e isso é o organismo basal. Para que isso aconteça, existe um gasto energético. Então, professor, em qual momento o indivíduo ele vai deixar de gastar energia? Somente quando ele morrer. Você morreu, você não vai ter mais gasto energético, porque o seu organismo ali parou por completo. Então, conseguiram compreender? Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelo sistema músculo-esquelético que vai resultar num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Eu pego um exemplo e coloco uma pessoa dormindo. E digo a vocês que a pessoa, mesmo em estado de repouso, ela tem um gasto energético. Ela tem um gasto energético e isso chama-se de organismo basal. É o organismo que faz com que aconteça esse gasto energético. Então, professor, o senhor fala que qualquer movimento corporal que resulte no gasto calórico maior que o nível de repouso é atividade física. Então, por exemplo, limpar a casa, passar um pano no chão da casa é uma atividade física.
Não está tendo um gasto calórico maior que os níveis de repouso? Está. Então, lavar um carro é uma atividade física. Não está tendo movimento ali do sistema músculo-esquelético, não estamos trabalhando ali esses movimentos. Então, uma atividade, por exemplo, de pedreiro, um pedreiro, ele na sua atividade laboral, ele pratica atividade física. Nós vemos aí muitos memes hoje, por exemplo, o cara que vai para a academia e o pedreiro, eles fazem uma diferenciação em relação aos corpos, né? O pedreiro, apesar de não ir para a academia, tem um corpo ali todo definido. Por quê? Porque o trabalho dele, a atividade que ele executa, exige muito do sistema dele, do sistema músculo-esquelético dele. Então ele acaba trabalhando demais. Então é uma espécie de atividade física. Aqui, lavar a louça, olha a cara da moça aí, toda chateada, lavando a louça. Então, vocês não fiquem chateadas, meninas ou meninos, quando as mães ou os pais de vocês pedirem para vocês lavarem uma louça. É uma atividade física, tá ali trabalhando o sistema músculo-esquelético, certo? Jogar bola. Professor, jogar futebol não é um esporte? É, mas aqui eu falo daquela questão de quem joga a bola somente nos finais de semana. Aquele atleta de final de semana. Então entra no quadro de atividade física. Andar de bicicleta. O professor está andando de bicicleta, está trabalhando aqueles aspectos sociais, cognitivos, físicos do indivíduo, não está acontecendo. Mas aqui também é uma atividade física, caso isso aconteça de forma esporádica, um encontro por finais de semana. Então, professor, o senhor falou de atividade física. O que seria então exercício físico? Já o exercício físico, galera, é subir aqui, ó. Aqui que está a diferença, que está a grande sacada. É toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que visa a melhoria dos componentes das capacidades físicas do indivíduo. Então tá aqui, ó. Quando o indivíduo ele pratica uma atividade física, percebam que está no conceito a expressão atividade física, mas que ela é planejada, que ela é estruturada, que ela é repetitiva, que visa melhorias dos componentes daquelas capacidades físicas do indivíduo, aí passa a ser um exercício físico. Porque ela é racionalmente pensada, ela tem um objetivo, ela é planejada. Existem algumas fases, o planejamento, a periodização, a avaliação, entra na questão do treinamento esportivo, certo? A atividade física, qualquer movimento corporal, que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Exercício físico é uma atividade física, porém esta é planejada, estruturada e repetitiva. Olha, ó, visando as melhorias das capacidades físicas. Professor, e quais são essas capacidades físicas? O que são isso? Então, são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Quais são esses atributos? Tá aqui, ó. Velocidade, a agilidade, a coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, a força, a resistência. Isso aqui eu posso melhorar com a prática de exercícios físicos, que é aquilo que é planejado, estruturado e repetitivo. Então, são os atributos físicos que são treináveis. Professor, eu consigo melhorar a minha velocidade, a minha agilidade com uma atividade física, por exemplo, que é aquilo que não é planejado, que não é estruturado e que não é repetitivo? Você pode ter até um ganho de rendimento, mas isso vai acontecer de forma inconsciente, de uma forma que não foi traçado esse objetivo. Como eu dei o exemplo lá do pedreiro, que ele está praticando a sua profissão, a sua atividade laboral, e ele tem as suas capacidades físicas bem definidas, digamos assim. Ele é um indivíduo que ele tem muita força, que ele tem muita resistência muscular localizada, porque é exigido diariamente dele isso. Então ele acaba aqui repetindo, mas existe uma estrutura, existe um planejamento,
O pedreiro, quando ele vai executar o seu trabalho, o objetivo dele, por exemplo, é de construir uma casa. Não é de ter um ganho de massa muscular. Não é de melhorar esses componentes da aptidão física. Então, compreenderam a diferença entre atividade física e exercício físico? Então, as capacidades físicas, por exemplo, que eu posso citar, a força. Mas para eu trabalhar essa capacidade física, eu falei para vocês ainda há pouco. Existe aqui, ó, a fase de planejamento, periodização e avaliação. Então, dentro desse planejamento, traça-se os objetivos na qual esse indivíduo quer atingir em determinado tempo. Na periodização, existem 3 períodos, que é o pré-competitivo, competitivo e o período transitório. Cada período tem as suas especificações. O preparatório trabalha as capacidades globais, depois as específicas. O período competitivo é a questão quando o atleta ele tem que atingir ali, digamos, o ápice do seu condicionamento, trabalha muito a questão da manutenção. E o período transitório é quando ele diminui o volume, a intensidade dos seus treinos, buscando uma recuperação para o seu corpo. Então, tudo isso é pensado, é racionalizado por quem monta esse treinamento. E a avaliação, que são as coletas de dados. Então, o que seria aptidão física? Já falei da educação física, já falei da atividade física, do exercício físico, vamos para a aptidão física. A aptidão física é a capacidade de realizar atividades cotidianas com tranquilidade e menor esforço. Está relacionada à saúde e também à prática de atividades físicas e tarefas do dia a dia. Eu coloco o exemplo aqui, ó. Eu estou aqui na primeira foto trabalhando, na segunda foto eu estou ali finalizando uma série de treinamento. Por que eu fiz questão de colocar eu aqui? Porque eu não quero sempre associar a educação física a atletas profissionais. Eu quero associar a educação física escolar à prática de atividades físicas e de exercícios físicos para a manutenção da minha saúde, para que eu possa exercer a minha prática laboral, que é trabalhar aqui, que é dar aula a vocês na sua plenitude, para que eu consiga fazer isso com tranquilidade. Eu estou aqui, estou trabalhando. O Ricardo está aqui trabalhando também, o câmera que está aqui à minha frente. Também pratica os seus exercícios físicos, porque hora ou outra ele está com a sua câmera aqui, então ele precisa ter esse condicionamento. A Naíris, que está interpretando a minha aula, necessita de muita resistência muscular, porque ela está ali a todo tempo se movimentando. Então, quando ela tem algo, que ela pratica algum tipo de exercício físico, ela vai à academia trabalhar essa capacidade física que é a força, que é a resistência muscular localizada, ela vai estar adaptando o seu corpo para suportar essa carga de trabalho da atividade laboral dela, do dia a dia, para que ela possa elaborar executar a sua profissão da melhor forma possível. Então, a aptidão física que eu falo aqui para vocês, ela é voltada para as práticas laborais do indivíduo. Ah, professor, mas o atleta profissional, ali ele já trabalha a questão do alto rendimento, da alta performance. Beleza? Olha, ó. A educação física jamais ela vai a educação física escolar, ela vai trabalhar a questão da performance do indivíduo. Então, trouxe uma questão aqui para vocês. A educação física ensinada a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivência das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer. A iniciativa pessoal das articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para as suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e lazer. Então, a educação física ela visa oportunizar vivências práticas através daquelas unidades temáticas, né? E visa as iniciativas públicas de esporte e lazer, dar essa conscientização aos alunos. Então, segundo o texto,
A educação física visa propiciar ao indivíduo a oportunidade de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como atingir padrões de beleza, jamais. Obter resultados de alta performance, jamais. Sempre saúde. Reproduzir movimentos pré-determinados, não. Trabalha a criatividade do indivíduo. A questão da maior produtividade também não. É o quê? É ampliar a interação social. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?